Fala rapaziada, Ricardo na área. Hoje nós vamos falar sobre mudanças de plano no São Paulo. Tem um antigo desejo aí do Dorival Júnior, ele também fez um pedido para a diretoria, né? Eu quero falar também aí de São Paulo e Curitiba, jogo válido pelo Brasileiro, jogo atrasado, né, que acontece amanhã no Morumbi, às 19h30, e também atualizar as informações do Caio Paulista, do Michel Araújo, que está emprestado junto ao Fluminense. E vou dar mais algumas informações aí, falar sobre o Rafael, o Nestor, enfim. Bastante informação nesse vídeo, então você que é inscrito aí, eu já sei que vai deixar aquele like pra gente, que tem ajudado bastante. E você que não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Pessoal, falando do jogo São Paulo e Curitiba, é um jogo que tá atrasado, né? Um jogo que deveria ter acontecido naquele final de semana lá que teve o evento de Várzea no Allianz Parque, e também o jogo que aconteceu entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, e aí o Ministério Público pediu o adiamento do jogo de São Paulo, porque era no mesmo dia, e aí ia dar confusão, né? A gente sabe que dá confusão, e aí eles pediram o adiamento do jogo. O jogo acontece amanhã, o São Paulo não pode perder mais ponto, né? Precisa ganhar. Não tem outra escapatória, 3 pontos da zona de rebaixamento. São Paulo deve ir com o time titular. Aliás, tem mudança de planos, né? A gente apurou aqui, viu que o Calé, a contusão dele no tornozelo direito, né? Que ele precisa fazer uma cirurgia porque ele não consegue se recuperar, ele tem dor frequente. Desde março, no Campeonato Paulista. Não é uma dor que tire ele dos jogos, mas é uma dor que não melhora. E então ele pediu para ser operado, a parte médica, né, o departamento médico de São Paulo falou que é preciso operá-lo, mas o São Paulo me parece que mudou os planos, né? Tiveram uma reunião esses dias aí e o Caleri provavelmente jogue, né, contra o Curitiba e talvez termine até, inclusive, pelo menos quando o São Paulo estiver longe da zona de rebaixamento. Esse é o problema do São Paulo, né, hoje, que a gente já falou em outros vídeos aqui. São Paulo precisa de um centroavante substituto. Não dá para contar só com o Caleri ali como homem-gol. O Juan não tem correspondido, o Alexandre Pato não é centroavante, o Luciano também não é um centroavante nato. O São Paulo precisa de um centroavante substituto do Caleri. Nesses casos, por exemplo, né? E mesmo ano que vem, o Caleri recuperado, o São Paulo não pode ficar na mão de um centroavante só, um homem-gol. Então, provavelmente o Caleri jogue no sacrifício, né? E é isso aí, o São Paulo precisa amanhã, então, vencer o jogo contra o Curitiba. Quem apita o jogo é o Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, e quem fica a cargo ali do VAR é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Vou colocar a foto dos dois aí. Beleza? Jogo de São Paulo, então, no Morumbi amanhã às 19h30. Falando sobre o Rodrigo Nestor, né, pessoal? A gente sabe que o Rodrigo Nestor, ele sofreu bastante crítica, né? Eu também fui crítico dele, porque enxerguei no Nestor alguns jogos que ele tinha uma certa preguiça no jogo. Não sei o que acontecia com o Nestor. Jogos principalmente fora de casa, o Nestor não rendia, né? E hoje a gente vê que o Nestor ele foi totalmente decisivo nessa Copa do Brasil, né? Ele cresceu demais, né? Ele jogou muito contra o Flamengo no Rio de Janeiro, deu o passe lá pro Caleri fazer o gol decisivo, e aqui no Morumbi fez o gol, um golaço. Então o Nestor hoje é um jogador que mudou de prateleira, mudou de patamar, né? A gente entende que ele realmente precisava de 2 atuações desse nível, e a gente reconhece que jogador, quando decide jogos decisivos, ele se torna um jogador diferente, né? Se torna um jogador diferente. A gente via casos anteriores aí de jogadores vencedores do São Paulo, né? Tempos aí, década de 90, época do Miller, do Silas, do Pita, Careca, eram jogadores que gostavam de decisão, decidiam jogos grandes, né? Depois o Raí, enfim, Cafu, jogadores que entraram para o Hall da Fama do São Paulo, porque são jogadores que ganharam vários títulos pelo São Paulo, né? Jogadores que eram realmente decisivos na hora que precisava. Nestor está a caminho. E outros jogadores precisam, né?
desse caminho aí. O Rafael é um, né? Hoje fiz até um vídeo sobre isso aí, brinquei, né? Falando que ele não era um goleiro, e sim um goleiraço. Então o Rafael, parabéns para ele, né? Aos 34 anos de idade, levou 4 gols na Copa do Brasil, defendeu 77% das bolas que foram ao gol e foi decisivo, né? No jogo São Paulo e Flamengo no Morumbi, defendeu 3 bolas difíceis, uma com o pé do Gerson, e depois aquela no final do jogo lá, que o Ayrton Lucas corta para dentro e chuta, ele não deu rebote, aquela hora ali, falei, já era, o São Paulo é campeão, porque defender aquela bola ali encoberto, no final do jogo, numa pressão danada, realmente o Rafael hoje é um goleiro que subiu, né? Subiu o nível dele, como ele falou, né? E é verdade, marcou essa frase dele. Ele falou que goleiro para jogar no São Paulo precisa ganhar título. E é verdade. Goleiro que cresce em final é goleiro de time como é o São Paulo, né? Campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Copa do Brasil. Pessoal, atualizando aqui a situação do Caio Paulista, né? O Belmonte já informou o Fluminense que o São Paulo vai exercer o poder de compra, vai pagar os 20 milhões, que é o que está estipulado, né? O valor do passe dele, né? No caso, o São Paulo vai pagar os 20 milhões, só vai negociar a forma de pagamento com o Fluminense, mas já está decidido. São Paulo vai contratar em definitivo o Caio Paulista. É importantíssima essa notícia definitiva, né? São Paulo que talvez perca realmente o Wellington, porque já vai vencer o contrato dele na metade do ano que vem. Atualizando aqui o Michel Araújo, pessoal. O Michel Araújo que tem contrato com o São Paulo até o final de 2024, então não é um caso urgente, o São Paulo vai tratar isso aí ainda como uma situação não urgente, mas o Michel Araújo tem contrato com o Fluminense até 2025, então vai ficar aí meio que apertado, né? Vence o contrato em 2024, 2025 com o Fluminense, mas o São Paulo vai manter as condições aí de empréstimo com o Fluminense até o final do ano que vem. Provavelmente comece a conversar com o Michel Araújo e com o Fluminense a partir da metade do ano que vem. Michel Araújo, que é novo, né, tem 26 anos de idade, fez 37 partidas pelo São Paulo, jogou 21 como titular, fez 3 gols e fez 3 assistências para gol. Gosto do estilo de jogo do Michel Araújo, ele é um jogador que quando entra bem no jogo, né? Entrou bem contra o Flamengo no Rio, entrou bem contra o Flamengo no Morumbi. O Flamengo estava apertando o São Paulo ali e o Michel Araújo puxou alguns contra-ataques ali importantes, inclusive aquele do Luciano, que era para o São Paulo ter matado o jogo ali, né? O Luiz Araújo chegou por trás do Luciano e o Luciano acabou não fazendo gol, mas foi uma puxada de contra-ataque do Michel Araújo. Ele é importante, acho que para compor elenco, como tem muita competição, né? São Paulo precisa de elenco, ele é um jogador importante e o Dorival sabe disso. Dorival que fez um pedido para a diretoria, vou até ler aqui, né, o pedido do Dorival. Acho bem bacana o Dorival estar participando assim, dessa questão, né, direta com a diretoria, fazendo pedidos. A torcida do São Paulo fica sabendo do que o Dorival fala, né, para a diretoria. Ele não esconde, porque tem treinador que esconde, né? Tem treinador que fala com a diretoria, com o presidente, e não fala nada na frente. O torcedor não fica sabendo. O Dorival não. Com o jeito dele, educado de ser, né, um cara correto, um cara que é bem quisto por todos, ele deixa claro no modo dele falar, deixa claro também na imprensa. Então vou ler aqui, né, o que o Dorival falou. Ele falou o seguinte, que o São Paulo continue acreditando, procure manter o seu elenco o máximo possível. Caso não consiga, que possamos trazer jogadores do nível dos que chegaram, principalmente como o Lucas. O São Paulo sempre teve esse espírito, sempre teve esse ambiente e sempre se mostrou muito competitivo em todos os momentos, justamente porque foi referência no país ao longo de anos, disse o Dorival. Aí ele continua, né? Nós não podemos perder isso, pelo contrário, precisamos fomentar ainda mais, porque traremos o torcedor ainda mais perto. Isso será um diferencial daqui para frente, explicou o treinador, projetando o resgate de uma identidade vencedora do tricolor no cenário nacional e internacional.
Então é isso aí, pessoal. O Dorival que tá fazendo um novo pedido para a diretoria, né? Que ele quer que mantenha esse elenco para o ano que vem, para manter o São Paulo lutando. O Belmonte já falou que pode acontecer, né? Como o mercado internacional é muito dinâmico, pode acontecer de algum jogador do São Paulo sair, mas ele prometeu que o São Paulo vai ter um elenco forte para Libertadores, principalmente porque tem a Libertadores ano que vem, e aí tem uma série de campeonatos, né? Tem Copa Sul-Americana, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, tem o Paulista, então precisa de um elenco grande, um elenco forte. Tem os meninos de Cotia também que o Dorival tem trabalhado, tá de olho, já falou, né? E importantíssimo isso aí. Então o São Paulo vai lutar sim para manter um elenco forte. Eu acredito muito que 2024 vai ser um ano importantíssimo para o São Paulo. O São Paulo, o Dorival Júnior tem um desejo antigo de um jogador do Flamengo que é o Thiago Maia. Ele é um jogador importante no esquema do Flamengo, é um jogador marcador, mas que sai para o jogo. Né? No caso, por exemplo, o Pablo Maia. O Pablo Maia tem sido sondado por equipes de fora e há uma grande chance do São Paulo perder o Pablo Maia. O mesmo acontece com o Beraldo, né? E o Wellington. Então, o São Paulo olhando por esse lado, como o Dorival já falou, né, sobre perda de jogadores e reposição, o Thiago Maia entra nessa lista de jogadores que o Dorival gostaria de ter no elenco. Ele já trabalhou com o Thiago Maia, né, no Santos e no Flamengo, e ele deixou claro para a diretoria que o Thiago Maia seria um jogador que, caso o São Paulo perca algum outro jogador, o São Paulo pode iniciar sim uma conversa com o Thiago Maia. Já falamos que o Flamengo deve fazer uma limpa no elenco, né? Eles vão mudar muita coisa. O São Paulo já foi demitido, então deve ter uma reformulação grande no Flamengo. O Flamengo que não quer fazer contratos longos com jogadores mais antigos, e o São Paulo está de olho nesses 3 jogadores, que é o Bruno Henrique, o Thiago Maia e o Everton Ribeiro. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Quem gostou já deixa aquele likezão pra gente aí para ajudar, tá bom? E quem não for inscrito, se inscreve aí para dar uma ajuda também e a gente mandar as informações diariamente. Grande abraço, até a próxima.